Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Hoje a gente começa, então, uma sequência de eventos, né, conexão internacional e reuniões de inteligência para contextualizar um pouco aí do que está acontecendo no mundo. E a gente vai afunilando, né? Então, a gente começa um pouco do macro até chegar, a última reunião, ela aí é toda específica sobre o setor de calçados e a perspectiva para 2021. Então, a gente espera contar com vocês aí em todas as reuniões, né? Igualmente, a gente está gravando elas e, eventualmente, vai disponibilizar lá na plataforma de inteligência para quem não puder acompanhar todas as reuniões. E aí, hoje, então, essa sequência de reuniões, a gente vai ter a parceria aqui com o Marcos Leles, né? Que já é o nosso tradicional parceiro nos eventos de inteligência. Perguntas vocês podem enviar pelo chat, tá? Eu vou estar acompanhando ali no chat dúvidas e questões. E, no mais, qualquer coisa, a gente fica à disposição, né? Vocês podem mandar outros comentários ou outras sugestões para a gente também ir aprimorando durante essas 4 edições, tá? Vou passar a palavra aqui por Marcos e a gente já começa. Bom, vou tirar a máscara. Bom dia a todos. Como o Luiz já agradeço a presença de todos, né? Esse é o primeiro de um conjunto de reuniões que a gente vai fazer, de apresentações que a gente vai fazer aqui via internet. E como o Luiz já adiantou, hoje a gente vai tratar um pouquinho, eu até vou abrir um pouquinho sobre o setor de calçados, mas ainda muito só pensando no que pode acontecer até o final do ano, pensando na questão das exportações, mas não com muito detalhe. Então a gente já vai trazer algumas informações do que vem acontecendo com o setor de calçados, né? Mas de qualquer forma, vou falar um pouquinho da economia internacional, o que vem ocorrendo, né? A questão o tamanho da recuperação, quais países estão se recuperando mais rápido, e qual a perspectiva até o final do ano, né? Tá um pouco difícil a gente falar sobre o ano que vem, apesar de a gente já estar no mês de setembro, né? A gente ainda tem algumas incertezas, né, em relação ao que pode acontecer no próximo ano. A gente tem as eleições dos Estados Unidos, a gente tem um retorno um pouco mais não tão consistente do vírus na Europa. Então a gente ainda está num processo ainda do que pode acontecer o ano que vem. Mas vamos ver o que vai acontecer, como vamos chegar até o final do ano. Depois eu vou falar um pouquinho da economia brasileira e eu queria destacar 2 pontos. A questão do câmbio, né? O que está acontecendo com o câmbio? A gente viu que o real se valorizou muito forte agora no mês de setembro, né? Ele sai de um patamar em torno de 5,50, entre 5,50 e 5,60, e agora está operando próximo de 5,30. Vou comentar o que é que pode ter proporcionado essa forte valorização do real, né? Depois, e o que pode acontecer até o final do ano, né? Depois vou falar um pouquinho da economia brasileira, e aí eu queria chamar a atenção. Eu acho que quando a gente está buscando fazer análise de cenários, a gente está tentando sempre observar na frente, né? O que está acontecendo na frente, o que pode acontecer lá na frente, né? Então, vou chamar a atenção da questão do auxílio, o que pode acontecer com esse movimento agora de retirada, né, do auxílio gradual ao longo até o final do ano, e aí o ano que vem, em tese, não teria mais o auxílio. O que isso pode resultar e qual é o efeito do auxílio, do auxílio emergencial, para evitar uma queda mais profunda da economia brasileira, né? E no final eu vou falar um pouquinho do setor de calçados mais rapidamente, porque depois a gente vai numa próxima live, a gente vai detalhar um pouquinho mais o que pode acontecer com o setor de calçados. Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje, tá?
já vou passando aqui para a gente começar a comentar sobre o cenário internacional, né? E o que está acontecendo com as economias, tá? A gente vê aí o resultado do PIB de um conjunto de países, principalmente dos Estados Unidos e Europa, um conjunto de países na Europa e a China. O que a gente está observando é o resultado já do primeiro trimestre e do segundo trimestre, né? O que a gente tem? A gente vê aqui países que a queda maior em todos eles foram no segundo trimestre, né? A gente vê aqui, com exceção da China, que a gente está vendo a China aqui já crescendo 3,2% o PIB dele, frente ao mesmo período do ano anterior. Então, no segundo trimestre de 2020, a gente já vê a China com um crescimento de 3,2% no PIB. E a última informação agora de agosto da China, né? Lembrando que isso aqui julho, do mês 7, entre mês 7 e mês 8, é de que a produção industrial na China já voltou a patamares maior do que antes da pandemia. Então, a China já voltou à produção dela, ela já vem se posicionando, a produção industrial, em valores, numa dinâmica, no mínimo, a mesma do que ocorreu antes da pandemia. Ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui na Europa, né, a Europa com quedas bastante consistentes, né, de PIB, a gente vê aí o Reino Unido caiu quase 20%, né, a Espanha 22%, a França 19% e a Itália 17%. O país que teve uma menor queda ainda entre esses aqui é a Alemanha, né, que caiu 11%. E é claro que isso aqui, de alguma forma, já aponta algumas evidências. Parece que os países que sofreram menos com o contágio do vírus acabaram caindo mesmo. Tu vê a Inglaterra, que teve um problema forte lá, a Espanha, que tem um problema muito consistente lá, a própria França, né, e a Itália, eles tiveram o contágio muito mais consistente, né, do coronavírus, e aí acaba caindo mais, enquanto que a Alemanha ela cai um pouquinho menos. Tá? Estados Unidos ainda com uma queda de 9,5%, no segundo trimestre, e os Estados Unidos a gente tem além da questão da pandemia, a gente tem outro elemento nos Estados Unidos, que é o elemento eleições, né, que a gente está vendo que ainda está um pouco indefinido, né, parecia que a eleição americana estava se caminhando para a eleição do Trump, a reeleição do Trump, e agora a gente vê que tem um cenário bastante indefinido e os analistas não apostam em nada. Né, estão um pouco, ainda não temos muita clareza do que pode acontecer. As pesquisas apontam o candidato democrata, né, na frente, mas ainda não se tem nada, uma tendência mais clara do que pode acontecer. Então, ainda a economia americana ainda passa por esse processo de eleições e a incerteza sobre o que pode ocorrer no processo eleitoral. E aí, em termos do que é que a gente está vendo de previsão até o final do ano, é interessante notar que, na verdade, essa previsão da China aqui, ó, é de junho, mas já existe analistas, tá, que estão chegando que a China poderia crescer 2,5% esse ano ainda. Ou seja, seria uma recuperação muito forte, realmente uma recuperação em V na China, né? Porque ela teria caído no primeiro trimestre 6,8% e o PIB cresceria 2,5% agora esse ano, na fechada do ano. E aí uma recuperação bem consistente da China. Os outros países a gente ainda vê dificuldades, o próprio Estados Unidos, né? Que essa queda aqui, se confirmar essa queda de 8% na economia americana, a gente vai ver um valor histórico, e aí todos os outros países, Reino Unido, França, Itália e Espanha, com quedas acima de 2 dígitos. Então, todas elas acima de 2 dígitos. O que é que está ocorrendo agora, e eu vou retomar esse assunto quando a gente falar do auxílio emergencial, principalmente nos Estados Unidos e nas economias da Europa. O que a gente está vendo é que a retirada das políticas econômicas para o enfrentamento do efeito do coronavírus
está causando o que a gente chama de um repique. Ou seja, o que está acontecendo hoje na Europa e nos Estados Unidos, tanto é que eles estão tentando aprovar mais medidas, né, aumentar mais tentando aumentar mais a política econômica para a retomada, né? O que a gente está vendo os Estados Unidos ainda tentando retomar e tentando buscar ampliando as políticas, porque o que a gente está observando em termos de política, o cenário pós, né? O cenário pós a retirada é que existe uma dificuldade em continuar a retomada, ou seja, o que a gente está vendo, principalmente na economia americana e nas economias europeias, é que com a retirada das políticas econômicas implementadas pelos governos, a economia começa a desacelerar. Então, isso é uma insegurança muito grande no que pode acontecer até o final do ano, né? Porque a tendência é a retirada dessas políticas, e aí pode ser que a gente tome a recuperação não seja tão consistente nesses países aqui. Já na China a gente já vê uma recuperação bastante robusta, tá? Em termos de... Pode passar, por favor. Aí, em termos de taxa de câmbio, o que a gente pode observar... deixa eu tentar passar para vocês quais são os dois elementos que hoje podem estar pressionando a taxa de câmbio no Brasil, tá? Eu acho que tem um primeiro elemento que é o excesso de liquidez internacional, tá? O que a gente viu para vocês terem uma noção assim, do que é que foi injetado de moeda, e principalmente no mercado financeiro, né, na economia internacional, esses dois gráficos ajudam a observar isso, tá? Aqui, ó, o gráfico azul é o quanto que o Banco Central americano vem injetando de moeda, né, a linha curva azul, desde lá de janeiro de 2007, né, a linha azul clara já o quanto que o Banco Central europeu vem injetando de moeda, né, na economia, e a linha cinza seria o Banco Central japonês injetando moeda na economia. Para a gente ter um pouquinho mais de noção de como é que isso ocorre, na verdade, os bancos centrais entram nos mercados financeiros e compram os títulos, né? Ele compra tanto título de empresa quanto os próprios títulos públicos, eles entram comprando e tira o papel, é como se ele tirasse aquele papel que estaria lá no mercado financeiro e entregasse moeda aos agentes. Então, o que é que a gente viu, e essa é a grande surpresa, né? Não digo nem surpresa, para algumas coisas são surpresa, para outros economistas não são tão surpresas. Mas o que é que a gente está vendo é que esse movimento para tentar conter a queda do Covid, né? A gente viu em torno de o Banco Central Europeu injetando 2,8 trilhões de dólares na economia entre dezembro de 2019 e agora, até agosto, até setembro, né, que a gente tem os dados, são diários, tá? Já o Banco Central americano, 2,4 trilhões na economia, e o Banco Central japonês, 1,2 trilhões na economia. Então, se a gente somar esses três bancos aí, o que ele injetou de moeda na economia, a gente está chegando aí próximo de 7 trilhões, 6 trilhões e meio de economia, a 7 trilhões de dólares na economia.
Para vocês terem ideia do que é esses 7 trilhões de dólares da economia, na crise de 2009, o total injetado foi em torno de 2 trilhões. Então, a gente está chegando aí quase em 3 vezes o valor, mais de 3 vezes o valor injetado na crise de 2009. E naquele período, que essa comparação entre o degrauzinho ali, né, que está escrito crise de 2008, aqui nem é um degrau, acho que agora, nesse período agora aqui, quase parece sei lá, uma montanha, né? É uma montanha que se constituiu a questão da injeção monetária. Bom, o que aconteceu até o início de setembro? A gente tinha isso sendo injetado e esse movimento, claro, que ajuda no quê? Na valorização do real frente ao dólar, né? Então, esse movimento de injeção de liquidez internacional deixa o mercado financeiro com mais líquido, mais dinheiro, e ele tem mais... ele acaba investindo em ativos mais de risco, porque ele tem mais moeda na mão, então ele sai... ele se sente mais seguro em investir em ativos de risco. Mas o que a gente viu é que mesmo com isso, mesmo com esse movimento de liquidez internacional, a gente está tendo uma saída. Tu passa. Pode passar, Luiz. Então, a gente está tendo uma saída ali, ó, no financeiro, né, na conta financeira do Brasil de divisas, né, que chegando próximo aí de 47 bilhões. Ou seja, esse valor, essa saída em 2020, que esse dado é até semana passada, né, de 47 bilhões, quase 48 bilhões, ele já é praticamente o valor de saída em 2018, que foi 48 bilhões, 48,7 bilhões. Então, já está se aproximando muito, nós estamos no mês de setembro, ao valor de saída de moeda estrangeira, saída do estrangeiro aqui do Brasil, ao que aconteceu em 2018. Bom, a gente ainda tem no comércio 32 bilhões de entrada. Então, ali está o valor do comércio, né? O que resultou numa saída não tão consistente, mas ainda bem maior do que aconteceu em 2018, que a saída geral total seria 15,8 bilhões. Bom, o que acontece com isso? Volto de cima, Luiz, só um pouquinho para mim. O que está acontecendo? Então, volta anterior. Se a gente olhar aqui, nesse movimento de liquidez, mas com saída, a gente teve uma pressão no câmbio, né? Mesmo com a liquidez internacional, teve uma saída de divisas de estrangeiro no mercado financeiro do Brasil, já próxima, vocês veem que sempre tem saída, só que esse ano já está próxima ao que ocorreu no ano inteiro de 2018. Bom, e aí a gente viu o câmbio chegando a 5,60, chegando perto de 5,90, né, naquele movimento mais tenso. Até o mês de agosto, né, a gente tinha um outro movimento, né, que era esse movimento específico de liquidez. O Banco Central americano, no final de agosto, início de setembro, né, e aí isso explica um pouco do câmbio agora, nesses primeiros 15 dias agora de setembro, de sair de 5,50, 5,60 e cair para um patamar próximo de 5,30, revisou, né, a questão do movimento de aumento da taxa de juros americana, no final de agosto e início de setembro. Eles mudaram um pouco, né? Eles mudaram um pouco a forma de observar lá a inflação, né? Qual vai ser a inflação perseguida pelo Banco Central americano. E esse anúncio dessa revisão, né, da forma da inflação, de como eles vão calcular a inflação perseguida, permitiu que o Banco Central americano, de alguma forma, trabalhasse com uma inflação um pouquinho mais alta. Ou seja, o que o Banco Central americano passou para o mercado foi o seguinte: nós vamos aceitar uma inflação mais alta, então nós não vamos mexer na taxa de juros. Se tiver pressão inflacionária, nós não vamos mexer na taxa de juros. E aí isso fez com que agora, nesses primeiros 15 dias
desse mês agora de setembro, né, fizesse com que o câmbio saísse do câmbio no Brasil saísse de um patamar de 5,50, 5,60 e fosse para um patamar de 5,30. Mas isso tudo parece que boa parte desse movimento está associado ao que vem ocorrendo no mercado internacional, principalmente na questão dos movimentos de liquidez internacional. Porém, a gente tem um problema que pode pressionar o câmbio no Brasil aí para a desvalorização do real. Pode passar, Luiz, por favor. Pode passar mais uma. Aí. Que é essa relação da dívida bruta do governo brasileiro. Tá? O que a gente está vendo que e aí aqueles pontos ali em vermelho, em laranja, né? A gente vê o que aconteceu esse ano. Né? Então, a dívida bruta ela acabou disparando e hoje está em torno de 86,5% do PIB. Né? A previsão é chegar acima de 90% do PIB até o final do ano. Isso pode ocorrer uma pressão de saída de divisas do Brasil. Por quê? Porque a gente tem um processo de que a dívida interna bruta brasileira está numa aceleração. Mas não é só uma questão só que a dívida bruta interna brasileira está num processo de aceleração. A gente, além de ter esse processo de aceleração na dívida bruta interna brasileira, né, a gente tem uma queda bastante consistente na taxa de juros. Então, o diferencial de juros do Brasil em relação à economia internacional, ele diminuiu muito nos últimos meses, principalmente em função da pandemia. Então, a gente tem uma conjuntura de dívida bruta sobre PIB aumentando, né, e taxa de juros caindo. O que a gente está vendo agora é que o Banco Central brasileiro vai segurar a taxa. Ele falou, deu 2 e a gente vai segurar. Né? Por quê? Porque o que a gente está vendo é que, apesar da forte queda na taxa de juros, né, e isso vem acontecendo desde... A taxa de juros chegou a 14 no Brasil, ela vem acontecendo desde lá do final de 2016, já vem essa queda mais consistente, a economia não consegue reagir. Né? Por quê? Porque por causa do momento de incerteza e a gente vê que daí a taxa de juros não tem tanto efeito sobre fazer a economia reagir. Então, o Banco Central brasileiro já vem anunciando que ele vai segurar a taxa de juros. Na próxima reunião de cupom, a probabilidade é de que se mantenha a taxa de juros a 2,2, ou seja, ele parou o movimento de queda nos juros no Brasil. E aí, mas mesmo assim, o diferencial de juros do Brasil em relação à média mundial baixou, está muito mais baixo do que era antes. E com uma dívida PIB aumentando, a gente pode ter uma pressão de saída de divisas. Então, o que acontece? A gente tem dois lados aí. Tem um lado que tem muita liquidez internacional, né, que os mercados internacionais estão com muito dinheiro, né, dado o que ocorreu na tendência de tentar segurar a queda, via o efeito do coronavírus, da pandemia, só que ao mesmo tempo no Brasil a gente tem uma subida na dívida bruta do governo geral e uma queda muito forte, consistente na taxa de juros. E isso aí seria uma pressão ao contrário da pressão de valorizar o real, né? Seria uma pressão para desvalorizar a moeda interna. Tá? Pode passar, por favor. E a gente vê claramente como que isso ocorreu aí com esse movimento do câmbio. Vejam que lá, isso também a gente tem que ver se ocorreu um repique no câmbio, como que o Banco Central vai atuar no sentido de segurar essa taxa, né? Então, o que a gente vê aí é o movimento do câmbio e a variação de reservas. O que aconteceu como que o Banco Central reagiu no sentido de tentar segurar uma subida maior do câmbio. Então, a gente vê ali o câmbio médio do mês e a variação de reservas do mês. Vocês veem ali que em março e abril, né, que são 2 meses de forte perda de reservas. Então, foi quase 20 bi em março e mais quase 3,8 bi em abril. E vejam que esse movimento está associado muito à disparada do câmbio, que ele sai de 4,34 e vai chegar lá em maio a 5,64, ou seja, mais de R$1, né, de variação em praticamente 3 meses. E aí, como que o Banco Central atuou para tentar segurar isso? Vendendo reserva à vista. E aí ele tem essa perda de divisa. Ele entrou no mercado vendendo reserva à vista. Alguns analistas
discutem se a melhor forma de atuar é vender reserva à vista, porque tu pode, se o movimento fosse muito mais consistente, pode gerar um pânico, porque na hora que tu está vendendo reserva à vista, tu está perdendo reservas e ao mesmo tempo está saindo divisa. Então, esse foi o movimento de tentar conter a saída de divisa, e o câmbio foi vender reservas à vista. A gente viu que ali, o total de reservas perdidas entre março e abril foi praticamente 23 bilhões, né? E até setembro agora, né? Até esse mês agora de setembro, a gente ainda não recuperou esses 23 bilhões perdidos de reserva lá. Então, a venda de reserva à vista operada em março, abril, não conseguiu recuperar ao longo do ano, deu uma melhorada, né? A questão das reservas, mas ainda não foi recuperada. Pode passar, Luiz, por favor. E esse é o movimento do que a gente chama de a taxa de câmbio comercial, né? A gente vê ali o que a gente estava comentando, né? Aquela subida muito forte entre janeiro e maio, o câmbio ganha quase que 1,20, ele aumenta quase que 1,20. Ele sai de 4,34, vai para 5,64 e depois tem o ajuste, né? Porque exatamente nesse período aí que o câmbio no Brasil estava nessa subida do câmbio no Brasil, os bancos centrais americanos e europeus e japoneses estavam injetando liquidez no mercado e ele acaba aqui ajustando aqui. Então, o que a gente pode pensar aí até o final do ano? O câmbio, eu acho que ainda vai continuar bastante volátil, muito em função, talvez, mais do que está acontecendo na economia internacional, né? Do que pode acontecer com os movimentos de liquidez internacional. Eu, até agosto, achava que o câmbio poderia chegar até o final do ano aí, próximo de 5,70, né? Até o mês passado eu estava achando que poderia chegar próximo de 5,70, mas com esse anúncio do Banco Central americano de que vai tolerar uma taxa de inflação um pouco mais alta, e aí ele está falando que, na verdade, ele não vai mexer nos juros, ou seja, ele vai dar mais liquidez ainda para os mercados internacionais. Isso aí fez com que o câmbio puxasse um pouquinho para baixo. Então, eu acho que esse câmbio pode ficar aí entre 5,30 e 5,40 até o final do ano. Tá? Bom, vamos passando então, e vou falar agora um pouquinho do que pode estar acontecendo dentro da economia brasileira. Tá? A gente tem aí, sempre eu gosto de olhar dois indicadores do IBCBR, que é o que antecipa um pouquinho o PIB, né? E aí o gráfico à esquerda aí é comparado com o mesmo período, né? Ou seja, seria julho contra julho, maio contra maio, abril contra abril, tá? E o gráfico à direita, a gente vê que é comparado, é uma média móvel trimestral. Por que a média móvel trimestral? A gente faz uma média do mês. Então, já pega 3 meses, vai fazendo uma média do que está acontecendo com o indicador de atividade econômica do Banco Central, para ver uma questão de tendência, tá? O que a gente está vendo? O último dado do Banco Central é uma queda ainda de 5,1% frente julho. É julho contra julho, no mensal. Então, julho de 2020 frente julho de 2019, a gente ainda está vendo uma queda de 5,1%. Ou seja, a recuperação vem ocorrendo, né? Porém, a gente ainda não vê, quando a gente olha à frente o mesmo período anterior, ainda taxas positivas, né? Vocês estão vendo taxas positivas quando a gente olha, por exemplo, julho contra junho, né? Contra o mês imediatamente anterior. Mas aí tem uma questão de que, claro que a gente está comparando sobre uma base bem mais fraca, porque a gente tem o fundo do poço mesmo, dá para ver ali claramente, o fundo do poço para a economia brasileira parece que foi em maio, junho. Esses aí foram os piores meses, né? E aos poucos as taxas as quedas vêm sendo um pouquinho menores. Eu acredito que agosto seja ainda um pouquinho menor que julho, e a partir de setembro a gente vai começar a ver as taxas mais estáveis, ou seja, a gente vai ver para que lado que vai, se ela vai realmente se tornar positiva, né, em relação ao ano anterior, a partir de setembro. Tá? Eu acho que setembro vai ser um mês bastante de divisor, assim, do que é que pode acontecer, e isso eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. No acumulado trimestral, na média móvel trimestral, a gente vê ainda uma taxa bastante elevada de queda, que é 8,3%. Então, a tendência ainda é de queda.
apesar de quedas menores. Então, a tendência ainda é de queda. Pode passar, Luiz, por favor. E isso aqui é essa dúvida que, em relação à indústria, que a gente começa a ter quanto ao que pode acontecer no momento a partir de setembro, tá? A gente viu aí, isso aqui é um gráfico da produção industrial que compara julho frente julho. Então, é julho desse ano frente julho do ano passado. É o dado que a gente chama de julho contra julho, tá? O que a gente está vendo é que a indústria de transformação ainda caiu 3,6% em julho, frente ao mesmo mês do ano passado. Mas é interessante observar ali os setores que, de alguma forma, né, tiveram as maiores quedas as maiores quedas e os maiores crescimentos, certo? As maiores quedas estão fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes, quase 86%, né? Caiu ainda em julho, né? Atividade de impressão, 54%. Automóveis ainda com dificuldade para recuperar, uma queda de 38%. E calçados está entre as 5 maiores quedas ainda, né? E fabricação de equipamentos de uso industrial. Então, aonde é que está aí que a gente ainda vê as quedas muito consistentes? Na parte de automóveis, que tem uma cadeia muito grande, que seria bom que ela começasse a recuperar, porque ela consegue puxar a cadeia da indústria de transformação. Calçados, ainda entre as 5 piores quedas, né? A gente vê calçados e artigos de bijuteria, né? Joalheria, coisa e tal. E a parte de investimento. Então, a gente ainda vê as empresas ainda não investindo, com quedas bastante consistentes, né, na parte de fabricação de máquinas. A gente vê a cadeia automobilística ainda sofrendo e a questão do calçados ainda sofrendo para a recuperação. Tá? Então, estando entre as 5 maiores quedas da produção industrial agora em julho. De modo geral, o que está vendo? Claro que calçados e artigos de joalheria são muito dependentes do comércio, da abertura do comércio lá na ponta. Além disso, isso é um movimento meio bastante observado quando a gente tem crises. Tanto calçados quanto joalherias, artigos de joalherias, é considerado bens não essenciais, né? Não são bens essenciais. Então, no momento de retração de economia, eles cortam mais, né? A produção, tanto dos bens não essenciais, acaba caindo mais. Agora, entre os maiores crescimentos, vamos tentar pensar agora aqui os maiores crescimentos. Reprodução de material gravado em qualquer suporte e fabricação de artefato para pesca e esporte. Na verdade, esses dois aí devem ser muito mais um efeito básico, isso deve ser tão pequenininho e aí ele tem um efeito básico. Eu acho que é legal a gente olhar aqui, principalmente fabricação de intermediários para fertilizantes, que é agro, que está associado ao agronegócio, cresceu quase 44%, né? Produtos de limpeza, que também está associado à questão bens essenciais, da Covid, né? E açúcar. Então, basicamente, o que a gente tem que está crescendo ali entre os maiores crescimentos, ainda são alguns produtos associados à pandemia e ao agronegócio. É isso que a gente vê de um movimento muito mais consistente ainda nesses setores, né? Então, a questão do artefato de pescas e esportes aí, para mim, é claramente o que a gente chama de efeito base. Né? Eles devem ter uma produção tão pequenininha que daí na hora que tem esse crescimento ele dá um salto. O que a gente tem ainda, que é interessante a gente falar, é que dos 96 setores da economia brasileira, né, dos 96 setores que em julho da economia brasileira, 52 ainda apresentavam queda. Ou seja, a grande maioria a gente ainda via com taxas negativas, né? É isso que pode preocupar um pouquinho, que eu estou falando um pouquinho mais lá na frente. O que eu estou tentando passar é que existe esse processo de recuperação, a economia, de alguma forma, e aí no próximo slide a gente vai ver o quanto que o auxílio emergencial ajudou nesse processo de uma queda não tanto profunda. Eu acho que eu não chamo de recuperação, eu falo de uma queda não tanto profunda, porque a gente ainda está com taxas negativas, né? Então ele segurou para a economia não cair tanto. Mas a recuperação, o processo de recuperação não é homogêneo.
né? A gente não vê um processo homogêneo, todos os setores, ou a grande maioria dos setores já saindo. A gente vê alguns setores se destacando em relação aos outros. Pode passar, Luiz, por favor. E aí, isso aqui fica a questão do emprego, né? Que a gente vê aí, a gente teve um saldo positivo no emprego em julho, e aí o que é que puxou basicamente esse saldo positivo? A gente vê ali construção civil, né? Contratando, isso aqui é emprego formal, né, pessoal? Contratando 40 mil pessoas. A parte de imóveis, mercado imobiliário, que também está associado à construção civil, 23 mil. Veja aí a agricultura, que é a parte também de o que é a parte mais agro, 23 mil. Comércio varejista começa a contratar, né, agora em julho, então são 20 mil contratados, mas no saldo do ano a perda foi 405 mil demissões, o saldo no ano ainda. Foi uma perda muito grande que aconteceu no comércio varejista, e ele começa a contratar agora em julho. A gente tem que ver como é que isso vai ocorrer. E aí, é claro, ali nos serviços médicos odontológicos, a gente tem ali um saldo positivo no ano, e aí mais contratação também. De novo, entre esses a gente vê construção civil, que não parou, né? Isso foi muito bom. A construção civil, ele entrou como um setor essencial, então a construção civil de alguma forma continuou, né? Mas a gente vê o comércio varejista esboçando já um processozinho de saldos positivos no emprego, mas com um déficit muito grande ainda no ano. Tá? Agora, da mesma forma, o que é que continua demitindo muito forte, tá? Que é serviço de alojamento, alimentação, que na verdade é a parte toda de alimentação, restaurantes, coisa e tal, ainda continuam demitindo em julho, porque ainda estão com dificuldade de volta, né? A gente vê o ensino, que começou o processo de demitir, na verdade, no segundo semestre, porque parece que no primeiro semestre, de alguma forma, a pandemia pega ainda com a atividade, né, das escolas e das universidades ainda abertas, né? E aí no segundo semestre da rematrícula é que a gente viu alguns problemas na parte de ensino, na parte de material, de transporte de comunicação e serviço de utilidade. Então, de novo, quem mais está contratando agora aí, a gente viu ainda construção civil, alguma coisa ligada que ainda tem saldo positivo e continua contratando, que é a construção civil, alguma coisa ligada ao agro e alguma coisa ligada à própria pandemia, que é a parte de serviços médicos, tá? Passa a luz, por favor. E agora eu queria chamar a atenção já sobre o efeito sobre o efeito do auxílio emergencial na taxa de desemprego, tá? E vocês vão ver que é um valor bastante significativo. A taxa de desemprego, hoje, divulgada, ela está em torno de 13,3%, 13,4%. Porém, o que a gente está vendo é que, e não é um erro, tá? Não é erro, não existe erro na medida, tá? É o método, é como que a gente mede a taxa de desemprego, tá? A taxa de desemprego, de alguma forma, ela acaba refletindo quem está desempregado e não procurou emprego. Então, a pessoa não tem emprego e não foi em busca de emprego, né? Então, a taxa de emprego, de alguma forma, reflete esse padrão, certo? Se a pessoa está desempregada, é certo, ela perdeu o emprego e não procurou o emprego naquele mês de referência, ela não saiu de casa, ela ficou em casa, ela não entra na taxa de desemprego. Ela entraria como uma estatística que eles chamam fora da força de trabalho. Então, vamos observar o que aconteceu com a força de trabalho no Brasil e com o que aconteceu com o pessoal ocupado, com o pessoal desocupado e com fora da força de trabalho entre fevereiro e junho. A gente ainda não saiu o dado de julho, a gente vai atualizar isso aqui. Lembrando que, por que fevereiro? Por que está fixo em fevereiro?
porque fevereiro foi o último mês livre da pandemia. Então, a gente fixou fevereiro e observamos o que é que está acontecendo com a migração das pessoas. A gente tinha, em fevereiro de 2020, 106 milhões de pessoas na força de trabalho. Então, a gente tinha lá 106 milhões de pessoas na força de trabalho. Desses 106 milhões de pessoas na força de trabalho, a gente tinha 93 milhões ocupadas, 12 milhões, em torno de 12 milhões desocupadas. Então, quando a gente soma ocupada mais desocupada, vai me dar a força de trabalho. O que é a taxa de desemprego? É o desocupado em relação à força de trabalho. Tá? Então, é o desocupado em relação à força de trabalho. Isso é a taxa de desemprego. Então, aquela outra estatística ali, ó, de fora da força de trabalho, ele não conta nem na força de trabalho, nem conta como desocupado. Então, está fora da força de trabalho, são pessoas que não têm emprego, que não estão procurando trabalho, certo? Muito bem. A gente tinha 65 milhões do que a gente chama de fora da força de trabalho em fevereiro. Esse número de fora da força de trabalho aumentou para 77 milhões agora, até junho, certo? Então, o número de pessoas que saíram da força de trabalho, né, e foram para fora da força de trabalho, aumentou em 11 milhões de pessoas, 11,8 milhões de pessoas, em 4 meses, certo? Ou seja, é como se esses 11 milhões de pessoas, parte desses 11 milhões de pessoas que perderam o emprego, não voltaram a procurar emprego. E aí a taxa de desemprego pode ter uma medida não tão correta, né? Por isso que é bom olhar o que está acontecendo aqui. A força de trabalho diminuiu, eram 106 milhões na força de trabalho, agora a gente tem 96 milhões na força de trabalho. Vejam o que ocorreu com as pessoas ocupadas. Eram 93 milhões lá em fevereiro, em torno de 93 milhões em fevereiro ocupada, e ela passa agora para 83 milhões. Nós perdemos 10 milhões de pessoas ocupadas. Aonde estão esses 10 milhões de pessoas ocupadas se elas não estão nas desocupadas, certo? Aonde que elas estão? Porque elas saíram da ocupada e não entraram para desocupadas. Porque a desocupada só aumentou em 448 mil. Elas foram para onde? Para fora da força de trabalho. Então, boa parte dos 11 milhões 844 lá, do fora da força de trabalho, está associada a pessoas que perderam o emprego e não saíram e não foram procurar emprego. Um dos efeitos disso, é claro, a gente tem dois reflexos, né? O primeiro reflexo é o fato da economia estar fechada, né? Até junho, julho, agora agosto começou a normalizar. Então vamos ver o que vai acontecer com esse movimento aí. O primeiro reflexo é a economia fechada, as pessoas perderam o emprego, não saíram atrás de postos de trabalho, porque estava fechada, ele falou, vale a pena eu sair de casa, procurar emprego, está tudo fechado. Isso é um efeito. Um segundo efeito é o auxílio, que na verdade com o auxílio e com a economia fechada, motivou as pessoas a não procurar emprego. Então, na verdade, a gente tem em torno aí de 10 milhões de pessoas que perderam emprego e não foram procurar emprego. Isso vai dar reflexo na taxa de desemprego. Ou seja, o que pode estar ocorrendo, e está ocorrendo isso, se a gente fixar lá o que a gente tinha como força de trabalho em fevereiro, e ao invés desses 10 milhões 363 pessoas ali saírem da ocupada e forem para fora da força de trabalho, elas teriam saído da ocupada e teriam entrado para a desocupada. E aí, a estatística de taxa de desemprego, pode passar, Luiz, por favor. A estatística de taxa de desemprego não seria 13,3% em junho, seria 21%. A taxa de emprego estaria próximo de 21%. Ou seja, e aí a gente vê claramente a diferença da taxa que hoje está... E não existe nenhum problema na metodologia. O problema é que a estrutura mudou. As pessoas, dado o auxílio emergencial e dado que a economia ficou fechada, ao invés da pessoa perder o emprego e rapidamente procurar outro emprego, ela perdeu o emprego e foi para
fora da força de trabalho. Ela não entrou como desocupada, né? Ela está esperando o que pode acontecer lá na frente. E aí a gente vê claramente o movimento da taxa de desemprego. Por exemplo, em fevereiro, como não tinha esse efeito, a taxa de desemprego era igual, 11,6 e 11,6. Se a gente fixar a estrutura de fevereiro. À medida que vai aumentando, à medida que a gente vai em março, abril, maio e junho, a gente vê que descolou a taxa de desemprego, se a gente fixar a estrutura de fevereiro frente à de hoje, descolou. E aí a gente tem 21,4% de desemprego contra 13,3% medido, tá? Então, isso é um reflexo do que pode... do que a gente pode pensar, do que pode acontecer lá na frente. Quando a economia voltar de maneira mais consistente, pode ser que essa taxa de emprego dê um repique e comece a subir, porque as pessoas vão começar a voltar a procurar emprego, né? E aí essa taxa de emprego pode dar um repique. Isso tudo, só para a gente ver, isso tudo é um efeito do auxílio emergencial e da economia fechada. Para vocês terem uma ideia do que é o efeito do auxílio emergencial, o auxílio emergencial até dos R$600, que foi pago até o último mês, agora vai entrar, tem a discussão no Congresso e provavelmente ele vai cair para R$300. A gente tinha em torno de 63 milhões de pessoas recebendo o auxílio. 63 milhões de pessoas recebendo o auxílio. A força de trabalho em fevereiro era 106 milhões de pessoas. Então, a gente tinha aí próximo de 60% da força de trabalho no Brasil estava recebendo os R$600. 60% da força de trabalho no Brasil estava recebendo R$600. Além disso, o valor mensal, todo mês, o quanto que se injetava na economia pelo auxílio emergencial, está em torno de 50 bilhões. Então, todo mês tinha 50 bilhões sendo injetado na economia brasileira. O que é 50 bilhões? A gente fala, porque parece um número meio solto, né? 50 bilhões. O que é 50 bilhões? Eu vou fazer duas comparações para vocês verem o tamanho de quanto que foi injetado de dinheiro na economia. Então, era 50 bilhões para 63 milhões de pessoas, né? 50 bilhões é mais em um mês. Então, um mês, os 50 bi que foi injetado na economia brasileira, esse um mês de auxílio emergencial dá todo o valor do investimento público do governo federal em um ano. Então, em um mês, estava se injetando todo o valor do investimento público do governo federal em um ano, no ano de 2019. Então, em um mês, eu tinha como se estivesse injetando todo o investimento público de 2019. Além disso, se a gente pegar esse auxílio emergencial e multiplicar por 12, esses 50 bi, multiplica ele por 12 como se fosse no ano, né? Vamos imaginar esse auxílio no ano. O valor vai ficar próximo de 600 bilhões. É mais do que todas as ações da Petrobras na Bolsa. Esse é o valor do auxílio emergencial. É um valor bastante significativo que foi injetado na economia brasileira, que de alguma forma funcionou e segurou, porque senão a economia brasileira ia afundar, a queda ia ser muito maior. Agora, qual é a dúvida? A dúvida é o momento seguinte: quando retirar todo esse auxílio, qual vai ser o reflexo na economia brasileira? Né? Quando você tirar esse movimento aí de retirada do auxílio emergencial, o que pode acontecer com a atividade econômica da economia brasileira? Né? Quando começar o processo de retirada, essa atividade econômica, o quanto vai dar o repique? Né? Será que a economia brasileira vai continuar na mesma velocidade de recuperação ou ela vai dar um degrauzinho e de alguma forma ela vai ajustar? Né? A gente está vendo aí que, tanto é que tem toda uma dificuldade em pensar a retirada dela. Né? O próprio Ministério da Economia está tentando retirar aos poucos. Não, é 600, vamos passar para 300 e aí no início do ano que vem a gente zera. Né? E tenta colocar um outro programa de assistência ali. Mas essa primeira passagem de 600 para 300, a gente já vai ver como é que isso vai ter um reflexo na economia. Né? E depois a gente vai ter a zerada lá no ano que vem. Então, esse é uma das coisas que a gente tem que pensar lá para frente. Como é que a economia brasileira vai reagir? A gente, como eu falei lá no início, na Europa, a gente está vendo que a retirada do auxílio do governo, né, das políticas econômicas, estão fazendo um repique. Então, estão resultando em que a economia desacelera um pouco. Eu acho que talvez a economia brasileira a gente vai ter que ver como isso vai fazer. Como é que isso vai ocorrer?
Então, a gente tem que ficar de olho nesse movimento da retirada do auxílio emergencial, que eu volto a refletir. E foi muito importante. Eu fui um que falava toda hora assim, precisa ter. Só que eu acho que só o auxílio emergencial, porque a gente vai começar o processo de retirada dele, tem que ter um outro programa para sustentar o crescimento depois. E eu sempre estava batendo em auxílio emergencial e obras de infraestrutura. Eu acho que agora é a hora de ajustar. Na hora que tu começar a tirar aqui, como é que a gente vai fazer com que a retomada da economia brasileira? Senão, a gente vai tirar o auxílio emergencial e a gente vai gerar um conjunto muito grande de desempregados. Então, a gente precisa ter a retirada do auxílio emergencial e algum outro programa para uma retomada da economia brasileira. Né? Porque o auxílio emergencial ele ajudou a não cair tanto. E agora a gente precisa de algum programa para que a economia brasileira volte num processo mais consistente de retomada. Senão a gente vai tirar o auxílio emergencial e aí pode ser que dê uma patinada lá na frente. Muito bem. Pode passar, Luiz, por favor. Em termos de quem é que fechou, né? Isso aqui é uma pesquisa lá do IBGE, né? Que tipo de empresa que perdeu, vamos dizer assim, que fechou, né? Por resultado da pandemia. Praticamente 99,8% das empresas que fecharam são até 50 funcionários, então são as micro e as pequenas que fecharam. Que realmente fecharam foi micro e pequena empresa que acabou sofrendo mais, né? A gente vê ali, acima de 500 colaboradores, nenhuma empresa no Brasil fechou. Assim, que são as empresas maiores. Essa conseguiu passar e sofreu, saiu um pouco calejada, mas passou pela pandemia. Então, a massa de empresas que fechou está em micro, as empresas menores. Que tipo de atividade econômica? 36% comércio, 46% serviços. Basicamente, comércio e serviços acabaram sofrendo de maneira mais consistente o efeito da pandemia. Então, é como se o número de portas abertas no comércio diminuiu. O número de portas abertas no serviço diminuiu pelo efeito da pandemia. A indústria, só 7,2% do total de empresas que fechou. Está associada à indústria. Pode passar, Luiz, por favor. Em termos do que é que a gente está, do que é que ainda a gente está vendo, aonde é que ainda está, de alguma forma, está pegando o efeito do Covid. Aí é comparar a primeira quinzena de julho contra a segunda quinzena de julho. Então, é dentro de julho, né? Dentro do mês de julho. O que é que algumas empresas... Isso aqui é uma pesquisa do IBGE que ele faz por telefone. Então, foi perguntado se... Agora, na segunda quinzena de julho, em relação à primeira quinzena de julho, a atividade econômica diminuiu, aumentou, ou o efeito foi pequeno ou persistente. A gente vê ali em serviços ainda bastante, quase 40% das empresas ainda dizendo que diminuiu, ainda estão com um problema na parte de serviço em julho. Construção também, né? A gente viu ali construção que tem uma... Por quê? Porque eu acho que teve um processo de... logo com o auxílio emergencial teve um boom na construção, deu uma melhorada e agora está ajustando. Então, construção é um número, na área de construção civil, quase 43% das empresas informaram que diminuiu um pouco a atividade econômica de julho, primeira quinzena de julho, frente segunda quinzena do mesmo mês, tá? Pode passar, Luiz. Acho que né? Qual a previsão de crescimento do PIB do Brasil? Em junho ela chegou a bater 6,5 e hoje ela está em torno aí de 5,2. Então ainda é uma queda próximo de 5,2, né, da previsão de crescimento da economia brasileira, né? Ainda está em torno de 5,2, vem melhorando isso gradativamente, né? Então está em torno de 5,2 e o ano que vem uma previsão de 3,5. Então, se confirmar o 5,2 e o ano que vem o 3,5, na verdade, em 2020, a gente vai entrar em 2023 num nível mais baixo da pandemia, ou seja, a pandemia ainda vai deixar reflexos em 2023. A gente ainda vai estar em 2023 tentando recuperar os efeitos da pandemia agora de 2020. Lembrando que em 2020, tá, em 2019, né, que foi antes da pandemia, a gente estava com atividade econômica abaixo de 2014. Né? Então, a gente tem dois tombos. A gente chegou em 2019 com uma atividade econômica abaixo de 2014, em 2020 a gente teve um outro tombo, e a gente só vai recuperar 2019, talvez lá em 2023. Né? Talvez no final de 2023 a gente recupere 2019. Então, no final de 2023, a gente está abaixo ainda de 2014, provavelmente. É como se fosse 10 anos que a economia brasileira não andou. Tá? Muito bem, pode passar. Marcos, só antes de tu seguir, tem uma pergunta da Silvana, que eu acho que vale a pena
comentar aquela pergunta assim, e o setor aéreo, como é que tá? Porque ele é um indicador para a gente observável, né? A gente consegue ver se está retomando ou não. E aí, nessas semanas, a gente recebeu alguns comentários que os aeroportos estavam cheios, né? Então, como é que tu eu acho que analisaria esse indicador, né? Eu acho que o setor aéreo, a perspectiva do próprio setor aéreo é que ele vai diminuir em torno de 30% o tamanho, tá? Mesmo depois da pandemia. A gente tem que pensar o setor aéreo de duas formas, né? Tem uma parte que é o setor aéreo turista, né? E tem uma outra parte que é o setor aéreo negócios, né? Então, eu acho que o setor aéreo negócios vai cair. Por quê? Porque por uma questão de mudança de hábito. O que a gente está fazendo aqui hoje, né? Exatamente. Mudança de hábito. Eu tenho, além da Sintecal, eu confesso para vocês, claro que é uma coisa sempre particular, e muitas vezes o particular não vale para o geral, mas eu acho que nesse caso está valendo, porque é uma mudança estrutural. Eu tenho 4 ou 5 projetos de pesquisas e consultorias que eu dou em São Paulo, né? Claramente a gente viu que mudou o hábito. Eu ia quase todo mês para São Paulo, 2 vezes para São Paulo. Eu acho que eu vou ir no máximo uma e olhe lá. Por quê? Porque a gente melhorou a tecnologia de reuniões, né? Ficou mais fácil, ficou mais rápido, né? E aí o setor aéreo vê isso que 30% vai cair por um efeito mudança estrutural. Isso é um ponto, tá? A gente deixa ali meio guardadinho. O turismo, né? Talvez o turismo interno comece a se recuperar mais rápido, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem vários países ainda que estão fechados para o Brasil, então o turismo interno vai recuperar mais rápido. A gente teve feriadão, né? 7 de setembro foi um feriadão que a gente teve. E aí isso elevou o turismo interno. Quem faz o turismo? É isso que a gente tem que perguntar, né? Quem é que de alguma forma, quando eu digo quem faz o turismo, qual o tipo de renda familiar, né, para fazer esse turismo? É óbvio que não está na classe C e D, né? Ele está na classe lá, A, B, né? Então eu acho que o turismo interno no Brasil, né, nesse período, deve melhorar. Por quê? Porque tu não vai conseguir fazer o turismo internacional, ainda está um pouco difícil. E aí isso é o reflexo do feriadão. As pessoas estão muito tempo em casa, não estão aguentando mais, né? Teve um feriadão, vamos dar uma saída, né? Eu, pessoalmente, eu estive também no feriadão fora. Eu fui para a Serra, estava lotado. Todos com 70% da capacidade, que está tudo trabalhando com 70% da capacidade. Considerando 70% da capacidade, a gente viu hotéis, estavam todos eles ocupados, né? Que é esse turismo interno. As pessoas acho que vão deixar de fazer alguma coisa de turismo internacional e vão começar a trabalhar muito mais com o turismo interno no Brasil. E aí o turismo interno deve dar uma melhoradinha. Mas voltando à questão, eu acho que uma parte das pessoas que foram afetadas pela pandemia, que não foi afetada também, que é uma classe mais, sei lá, uma classe B e C, né, classe média, média alta no Brasil, ela acaba sendo, não é tão afetada quanto as classes de menor poder aquisitivo, e essas que fazem turismo. Então, de alguma forma, eu acho que o turismo vai voltar ao longo, mas ainda interno, né? Mas o setor aéreo, as próprias companhias falam entre 20% e 30% de redução estrutural, de não por causa do negócio. Não sei se eu respondi. Tá? Vamos ver. Agora, hoje eu estava vendo até e aí é bom a gente pensar, o que pode acontecer no verão, né? Porque a gente tem o verão entrando aí, e o verão tem essa coisa do turismo muito, muito consistente, né? O que a gente viu na Europa, e aí alguns pesquisadores estão vendo que isso está ocorrendo. Quando entra o verão, que está no verão na Europa lá, diminui o contágio do vírus. Por quê? Porque as pessoas não ficam mais em ambientes fechados, né? O verão abre um pouco, abre tudo e o contágio diminui. Provavelmente a gente vai ver agora no verão uma diminuição, inclusive, do contágio, que a gente já está vendo um pouquinho, né? Está caindo a curva de contágio, coisa e tal, por um efeito sazonal, né? Então, provavelmente o verão, a gente vai entrar no verão já com curva, no Brasil com a curva descendente de contágio, e o verão deve dar uma aliviada nessa questão das pessoas, né, não ficar tão enclausuradas e tão, né, então deve melhorar um pouco também no verão, né?
Porque na Europa aconteceu exatamente isso. A curva cai, no verão eles abriram, né? A Europa praticamente abriu lá, né? Não internamente, só internamente, para alguns países ainda não estão recebendo, e o contágio diminuiu. Agora está aumentando um pouquinho o contágio, mas não na velocidade que aumentava lá no inverno. Né? Por quê? Porque eu acho que é o processo da gente entender o contágio. Né? Além de ser o verão, que é a questão sazonal, continuam usando máscaras, continuam mantendo um distanciamento, e aí o contágio não é tão consistente. Né? E aí tu não pressiona o teu sistema de saúde. Né? Então eu acho que ainda tem no verão a gente vai dar mais uma aliviada. Acho que ainda nós vamos ter que continuar usando máscara, acho que ainda vamos ter que continuar cuidando de tudo isso, mas vai dar uma aliviada no verão. Né? E aí pode ser que o turismo melhore um pouquinho interno. Eu acho que o turismo internacional vai cair, não vai ser tão consistente quanto foi anteriormente. Só complementando, mas se a gente pensar assim que parte das empresas, né, adotaram a medida de adiantar férias enfim, né, adiantar tudo que foi possível, também pode ter um efeito ali enfim, no período de turismo. No período de verão não ter tanta gente, as pessoas vão estar mais trabalhando. Mais concentrado. E a gente tem um outro efeito que eu não falei aqui, né? Inclusive para atividade econômica em dezembro, né? Em dezembro, janeiro ali, o governo adiantou o 13º, a parcela do 13º agora, no meio da pandemia. Não vai ter parcela do 13º lá para aposentados. Uma parte dos aposentados não vão receber a parcela em dezembro do 13º, né? Então, todos esses movimentos a gente vai ter que ver como que isso vai ocorrer. Lá em dezembro, janeiro, naquele período ali, as pessoas já receberam as férias, né? Uma parte já recebeu férias, e outra parte, os próprios aposentados já receberam o valor das férias dele, que foi adiantado, né? É isso que a gente tem que ver para ocorrer. A Silvana comentando ali também que as festas de Ano Novo canceladas, né? Carnaval cancelado, né? E férias escolares. E férias escolares canceladas. Talvez a gente vai ter aquele turismo de final de semana, não aquele cara que fica lá, vai, passa 3 dias, 4 dias e volta, não vai ser. Mas eu acho que mais compensa porque tu não tem o turismo internacional. Pode ser que como é que essa balança vai ocorrer? Como tu não vai ter o internacional, vai ter uma parte das pessoas que vão se deslocar dentro do Brasil, de alguma forma. Né? Então, como que isso vai compensar a questão vamos dizer assim, dos hotéis, dos restaurantes no verão, né? Que é a época de férias que a gente tem aqui. Né? Vai ter essa coisa que tem pessoas que já tirou férias, tem pessoas que já recebeu o dinheiro das férias, mas ao mesmo tempo vai ter o turismo internacional, não deve ser menor, né, nesse período. Bom, o que eu queria comentar? Algumas coisas que vem acontecendo e que a gente vem observando em termos de pressão nos preços ao produtor. O que eu estou falando quando a gente fala assim, pressão nos preços ao produtor? É pressão nos preços dos insumos, né? Então, a gente tem um movimento que também a gente vai ter que ver como é que isso vai ser o repasse lá para frente, né? Que é uma pressão dos preços ao produtor. Ou seja, a gente está vendo que os insumos para a indústria estão ficando mais caros e a capacidade de repasse da indústria lá na frente para o comércio está ficando baixa, porque a gente tem atividade econômica ainda baixa, algumas coisas voltando aos poucos, então a capacidade de repassar esse preço nos insumos, né, tá bem difícil. E esse gráfico ajuda nisso, tá? O primeiro gráfico aqui, ou à esquerda, é o que a gente chama índice de preço ao produtor, ou seja, é o índice de preço ao industrial, o quanto que ele está pagando a mais ou a menos do insumo dele. E aí eu fiz o seguinte, a gente fez um gráfico aqui mostrando o verdinho é do produtor de couro, fabricação de artefatos de couro e artigo para viagens e calçados. Então, basicamente aqui é calçados, couro e artefatos de couro, tá? E a gente vê que, olha lá, janeiro estava negativo. Estava caindo o índice de preço dos insumos, né? Desde janeiro a gente vê março, olha o que acontece ali, março positivo, 4,83, depois abril 8,84, né? Depois maio 11,22, depois
8,64, depois 8,3. Quando que esses preços começam a subir? Quando o dólar começa a disparar. Exatamente quando março, abril, maio, ele dispara. E aí tu tem esse efeito do encarecimento do insumo. Né? O insumo encareceu, principalmente o importado, que esse preço dispara. Vejam que não é só no setor de calçados, vejam na indústria de transformação como um todo. Ele já vinha lá com 5,4 e não baixa essa taxa de 5 em nenhum momento, chegando a 10 em julho. Né? Então a gente não vê, não é só o setor calçadista que está sendo pressionado por preços mais caros, né? Principalmente na parte de insumos. Né? Ao mesmo tempo, o gráfico do lado, ele está me dizendo o que está acontecendo com o preço ao produtor, ao consumidor, ou seja, na ponta. Né? Então, tu tem um lado a pressão do insumo e do outro lado tem o que aconteceu com os preços ao consumidor. Veja que o calçados é negativo, pessoal. Calçados e acessórios é deflação. Ele está com deflação no movimento. Tá caindo os preços ao comércio, né? no consumidor. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão de preços de insumos do outro lado. O que isso pode estar apontando? Vai ter um repasse. Uma hora as empresas de calçados vão ter que repassar esse custo que ela está absorvendo por enquanto ali. Né? Ela está absorvendo. O que pode estar acontecendo aqui também é uma mudança estrutural. Né? O tipo de calçados, está se comprando calçados mais baratos, aí na média cai o preço. Né? Mas eu acredito que, claro, agora a gente está vendo a venda em queda, liquidação, é tudo isso aí, está refletindo exatamente aí, os caras estão liquidando tudo. Só que ao mesmo tempo ele tem uma pressão no custo de produção. Né? Da mesma forma para os outros, pessoal. Olha lá, a gente está tendo na indústria de transformação preços altos, e mesmo assim a gente está vendo o consumidor não tá passando para o consumidor esse preço. Né? Sendo que boa parte só para lembrar, boa parte dessa subida em junho, julho, agosto do índice geral, que é o laranjinha, tem alimentos ali dentro, né? Então tem uma pressão no alimentos, né? Então o que a gente está vendo é que não é só o setor de calçados, é um efeito do câmbio, que veio muito forte, que desvalorizou, né? Na verdade a gente tem dois efeitos aí bastante que está pressionando os insumos, o preço dos insumos. É o câmbio que o real desvaloriza, vocês viram lá, sai de 4,30 em algum momento, vai a 5,60, né? Tem esse efeito e tem um outro efeito que eu falei no primeiro slide, né? Que o único país que voltou ao ritmo antes da pandemia, na verdade está acima do ritmo antes da pandemia, é a China. Todas as outras economias ainda vêm operando num ritmo mais baixo, ou seja, está faltando produto também. Né? Tem as duas coisas, tu tem o câmbio pressionando, né? E tu tem faltando produto. E aí, claro que tu tem o que a gente chama assim, uma inflação de oferta. Né? Tu tem uma escassez daquele produto porque ficou fechado as empresas estão voltando aos poucos, e tu tem uma pressão câmbio. E aí tu tem o que a gente chama de inflação de oferta. Isso vai pressionar tem um choque que acaba pressionando o teu preço no insumo, principalmente no Brasil, porque o Brasil praticamente 60% de tudo que ele compra no mercado internacional, tudo que ele importa, 60% é insumo para a indústria, 60% do que ele importa é insumo. Então, boa parte do insumo que a indústria usa é importado. E aí, com a variação cambial e com ainda o retorno ainda não consistente de todos os países em termos de produção, a gente vai ter uma pressão nos custos ao produtor. Né? O insumo ficou muito caro e esse produtor não está conseguindo repassar esse valor para o consumidor. A tendência é lá na frente a gente ver esse repasse de maneira mais devagar, suave, quando a atividade econômica tiver retornado um pouquinho mais consistente. Pode passar, Luiz. Obrigado. Bom, em termos de... Aí eu vou falar rapidamente, só o calçado, porque depois a gente vai falar com um pouquinho numa outra, a gente vai fazer com maior detalhe. O que a gente está vendo aí de produção de calçados para 2020, tá? A gente viu que o fundo do poço foi em abril, caiu quase 74% da produção de calçados, em abril, e ela vem ainda em queda. Então, eu não chamo isso de recuperação, porque ela ainda está em queda, ou seja, ainda tem taxas negativas. Recuperação quando a gente começar a ver taxas positivas, né? Ela caiu 74, depois caiu 59, depois caiu 49, depois caiu 36. Então, o que a gente está prevendo até o final do ano é uma queda entre 25% e 30%
do calçados, da produção de calçados no Brasil, tá? A gente não mudou, para vocês verem, em março foi feita essa previsão, tá? E ela tá basicamente, a banda continua a mesma coisa, ou seja, a gente não alterou a banda, né? Em tese a gente ainda está acertando quanto é que poderia cair essa produção. O calçado está sofrendo muito mais que a média da indústria, tá? Por causa daqueles itens, porque é um item não essencial, é um item que depende de comércio, então que as lojas da ponta estejam abertas. Na hora que você cai a tua renda, você vai deixar de comprar itens não essenciais, né? Que aí é o calçados, é roupa, é bijuteria, né? Então tu acaba diminuindo o teu volume de compras nisso. Pode passar, Luiz. Em termos de exportação, tá? Também a gente viu o fundo do poço aí em abril, maio, né? Ela já está voltando, só que julho e agosto a gente começou a ver que ela está andando de lado. Pares, né? Foram 2 meses que caiu 26 em julho e em agosto caiu 26 de novo. Então, aqui parece que as taxas não ficaram menores ainda, né? Entre julho e agosto. A gente vai ter que ver o que vai acontecer em setembro, né? Exportação de impares. E a gente via que já estava caindo antes da pandemia. Veja lá, em janeiro, fevereiro e março, já tem quedas nas exportações de pares. A pandemia vem e aprofunda essa queda, né? E a gente vê essa dificuldade de recuperar as exportações em pares. Então, a gente está falando aí que deve cair entre 23% e 30% ainda esse ano as exportações em pares, tá? Pode passar, Luiz. Eu acho que era isso. Eu agradeço e estou à disposição para perguntas, comentários. Né? Algumas a gente já foi respondendo ao longo da apresentação. A minha grande pergunta é que nós sempre falamos em exportação de calçados. Ele é só 10% da nossa produção. Por que é tão valorizada a exportação em detrimento do mercado interno? Na verdade, a questão das exportações de calçados, ela acaba sendo, eu acho que ela é um item, a gente observar a exportação de calçados e de qualquer outro produto, não só de calçados, de maneira geral, seria um item de fator de competitividade. É isso. É um item de fator de competitividade. A gente está aumentando, a gente está diminuindo, quantos por cento da nossa produção é exportado? Né? Claro, quanto mais a gente exportar e quanto mais essa participação das exportações na produção, a gente está vendo que a gente está sendo mais competitivo internacionalmente. Isso não mudará com o efeito pandemia, que a valorização local será cada vez mais... O que a gente, assim, eu vou falar uma coisa mais de longo prazo, tá? E talvez as pessoas que estão acompanhando, a senhora, o Luiz, aí que trabalha muito tempo mais com calçados, a gente vê, o que eu percebi, e pode ser esse efeito, pode ocorrer. Desde a crise, a exportação de calçados no Brasil, ela cresceu muito bem até a crise de 2009. Ela vinha muito bem, a exportação de calçados. A gente tem um crescimento, coisa e tal. A participação na produção chegou a ser, em 2006, 2005, era mais de 30% a participação. Chegava a quase 40% da produção na exportação. Depois da crise de 2009, que ali foi uma crise claramente que foi muito mais internacional que doméstica, as empresas voltaram toda a sua produção mais para o mercado interno. E elas começaram para quê? Exatamente para fazer esse movimento, o movimento de, bom, se está ruim o mercado externo, o mercado doméstico está bom. Então eu vou voltar e eu vou me preocupar em me segurar no mercado doméstico. Depois de 2009, com a crise de 2009, que é a primeira crise que a gente tem. A gente tem 2 grandes crises em 10 anos, né? Fora as nossas internas, estou falando internacional. E no retorno da crise, que começou em 2010, 2011, me parece que se perdeu o rumo. A exportação de calçados no Brasil não conseguiu recuperar a dinâmica que tinha pré-2009. Por quê? Porque ela se voltou tanto no mercado interno que ela parece que de vez em quando é que nem dança das cadeiras, né? Tu levantou uma cadeira, alguém foi lá e ocupou a cadeira, né? E ela não conseguiu se mobilizar para retornar na mesma
com a mesma dinâmica pré-2009, né? E aí tem essa dificuldade de voltar. E essa dificuldade agora na crise de se reorganizar. Eu tenho muito receio do que pode acontecer com essa nova crise, né? Eu tenho muito receio. O que pode acontecer? O que a gente está vendo, e aí que se volte mais ainda para o mercado doméstico. Mais ainda para o mercado doméstico. Exatamente. E aí a gente vai ter mais dificuldade de reposicionar pós-crise agora 2020. O que eu estou vendo no mercado, se a gente olhar a produção internacional, os asiáticos já estão voltando quase à atividade que tinha antes. Inclusive a produção de calçados. Já estão voltando quase na atividade como tinha antes. O Brasil ainda não conseguiu se organizar a que produzia pré-crise. Será que os asiáticos não vão ganhar mais umas cadeirinhas aí nesse mercado internacional? Entendeu? E a gente vai ficar deslocado de novo no mercado internacional, nesse retorno da crise. Porque, claramente, o chinês está produzindo mais do que produzia. Já voltou no momento pré-crise. E aí ele vai ter mais capacidade de ocupar na hora do retorno no mundo, né? Quando o mundo voltar à atividade econômica, como ele já está produzindo mais ou menos o que ele produzia lá, o chinês, eu nem chamo mais de chinês, tá? Eu falo os asiáticos. Eu acho que não é um problema só de chinês hoje aí, como um grande player no mercado internacional. O Vietnã, a China, né? A gente vê a Índia muito bem de cerâmica, a Índia está jogando cerâmica para o mundo. Então, eles já vêm num ritmo bem mais acelerado da produção que no Brasil, e aí no retorno eles vão estar melhor preparados. Eles vão estar melhor preparados para entregar. Então, essa a minha grande interrogação nesse retorno da crise, agora de 2020, se a gente não vai ficar mais mercado interno, ter mais dificuldade no mercado externo. O Flávio ele comenta que é uma falta de estratégia, né? Sim. Ele fica pulando. São interesses pontuais. Ele fica pulando. Mercado doméstico, mercado interno. Mercado doméstico, quando tá bom um, ele vai para lá. Quando tá ruim o outro, ele vai para cá. E o câmbio ajuda muito nisso, né? Porque quando o câmbio desvaloriza, tu dá uma rentabilidade maior, ele prefere o mercado externo. E não é só, vejam, agora eu vou fazer um parênteses, tá? Não é só no calçados. O arroz aconteceu exatamente isso. Está acontecendo isso nesse momento? Exatamente. O desvalorizou, tem uma falta, claro, a gente teve uma quebra de safra no Rio Grande do Sul do arroz, desvalorizou a moeda, ficou mais rentável eu exportar, vou exportar. Entendeu? Vou exportar e aí eu vou tentar deixar a mesma rentabilidade no mercado doméstico. Eu quero repassar a minha rentabilidade que eu estou ganhando no internacional para o doméstico, o preço de arroz dispara. Claro que aumentou a demanda também aqui, então tem vários movimentos que no arroz é a mesma coisa. Ele fica pulando, dependendo aonde que está mais rentável para ele, onde é que tem mais demanda e onde é que está mais rentável. E aí tu fica meio que... E aí acontece esse movimento que eu acho que aconteceu em 2009. Como o mercado interno ficou muito melhor pós-2009, por causa da crise foi mais internacional que doméstica, voltou para o mercado interno. Só que quando foi para o mercado externo, não tinha mais... Alguém ocupou ali. Né? E aí tu teve esse problema, agora tu está com um problema desde lá, me parece que perdeu o rumo. Parece que 2009 é um ponto bem claro assim, na dinâmica de exportação de calçados do Brasil. O Robson pergunta ali em relação ao índice de preço apresentado, qual foi o volume de produção e venda 2019? Eu não sei se tem esse dado aberto. Onde? Né? O Robson. Em 2019? E aí o modelo de venda online pode trazer essa curva para baixo, ajudar a manter. E aí eu já aproveito em gatilho que a gente tem feito um esforço, né, não só com essas reuniões de inteligência, né, o próprio Inspira Mais Digital foi um esforço de digitalizar o setor, que ele ainda tanto em termos B2B, né, de componente para calçadista, e aí imagino que a Bicalçados e o varejo estão fazendo esse esforço lá na frente também, mas de digitalizar o setor, assim, né? Então, venda online não só para o mercado nacional, como internacional também é bastante importante. Como é que tu... na verdade, ele pediu o quê? O volume de produção e venda 2019 e se venda online vai continuar... A produção era em torno de 900 milhões de pares, tá? Era em torno disso, 2019. Eu sei por causa do que eu faço o relatório lá, era em torno de 900 milhões de pares. A produção de calçados. A gente está prevendo que esse ano vai chegar perto de 650 milhões de pares, né? 600 milhões, 650 milhões de pares, tá? A questão da venda online, e aí, eu não sou um cara especialista em consumidor, em marketing, coisa e tal. Eu acho que vender calçado, vender roupa, vender bijuteria, vender joia online não é a mesma coisa que tu vender livro, entendeu? Geralmente o consumidor quer experimentar, quer olhar, quer ver o produto, quer, né?
Eu não sei se a dinâmica é a mesma, né? Como que a gente... eu acho que é um pouco diferente. Além disso, e aí um pouco associado à pandemia, eu acho que o setor de moda, em geral, está associado a você sair, você ir em festa, ir num restaurante, aí tu vai lá, uma coisinha nova, tu tá em casa. Né? Tanto é que teve um tipo de calçados que vendeu muito, que foi pantufas e chinelos, que foi a coisa do ficar em casa. Ficar em casa. E isso aconteceu a mesma coisa com os itens de roupa. Foi mais os itens mais, vamos dizer assim, que de alguma forma são mais confortáveis, né? Que é os itens de ficar em casa. Esses itens é que venderam mais. Agora, eu acho que para o calçados, para confecções, eu acho que o que vai é muito mais o experimentar, o ir na loja, vários modelos, olhar, do que o online, tá? Que é diferente do comprar um livro, comprar móveis, eletrodomésticos, tá? É um padrão. Tu tem lá um padrão, não precisa ficar experimentando se está bem em mim, se eu tenho que mandar ajustar aqui, onde é. Eu acho que é diferente a escolha e o processo de escolha. Isso não quer dizer que não subiu as vendas online. Claro que subiu, mas não tanto quanto nos outros setores. Não é perfeitamente substituto, que eu estou falando. Tu não substitui um pelo outro de modo perfeito. Né? Livro, a gente vê claramente que isso acontece. Tanto é que as livrarias estão tudo quebrando. Né? Livraria Cultura, Livraria Saraiva, vários fechando. Porque o livro, tu vai comprar o livro, é padronizado praticamente. Né? Tu não precisa experimentar. E aí a Amazon entrou e acabou. Com a eficiência de logística dele, de entrega, um catálogo enorme, ele acabou. Agora, o item de moda é diferente para mim. A forma de consumo é diferente. O cara quer experimentar e está associado muitas vezes a uma festa, um jantar, um não sei o quê, vou sair hoje à noite, semana que vem eu tenho um casamento, tenho uma formatura, associado aos eventos ao redor que estão todos eles parados, entendeu? Então essa é a dificuldade maior para o setor de calçados, e não só de calçados, né? Isso está vinculado um pouco à experiência de compra, né? Eu acho que as redes, pensando como consumidor, as redes de varejo melhoraram bastante a experiência, né? Então hoje tu consegue trocar um calçado online no mesmo dia, praticamente, uma roupa. Né? Só que tem consumidor que fala, puta, mas não deu, agora vou ter que botar todo ele dentro da caixa, voltar lá no correio. Aí o cara prefere, você nem vou comprar. É uma mudança. Nem vou entrar, sabe? Eu espero abrir, depois vou lá e vejo o que eu faço. Lenta, né? É isso. É muito mais lento, muito mais lento. Só para a gente finalizar, então, ali tem a Karina comenta que, muito embora a China tenha retomado, no setor lá ainda tem alguns atrasos, né? Então ela fala o setor produtivo do couro calçado neste país está em baixa e ainda não retomou os patamares normais. Então o setor lá também enfrenta ainda um efeito pandemia, né? Ela comenta assim, a China retorna antes da produção normal comparada aos demais países, porém não consigo ainda verificar uma retomada intensa antes do segundo semestre do ano que vem. Não, a China em geral, eles já estão falando que o ano que vem ele já está zerado, tá? Em geral. Ano que vem, né? Ela comentou ali em 2020. 2021 vai estar zerado, o Brasil ainda não. Esse que é a retomada. Porque esse ano a gente não vai ver retomada. Talvez no ano que vem, quando a atividade econômica no mundo começar a voltar, provavelmente eles vão estar melhor preparados que nós, em termos de retomada, de volume de produção, de organização da produção. Né? E aí o Marcelo pergunta se existe uma previsão de quando a produção dos calçados vai voltar aos 900? Imagina a produção do ano 2019, né? Eu acho que antes de 2022, eu acho que a gente não vê esses 900 voltando. 2021 ainda vai ser abaixo dos 900, provavelmente. Porque se ele cair esses 20, 25 ali, para recuperar os 20, 25, não é em um ano, né? Você tem que dar um choque muito grande em um ano. Então, eu acho que só em 2022 a gente talvez retorne a esses 900 aí. Retorne aos 900. 2022, que é quando a economia brasileira deve estar começando a retomar o patamar pré-2022, pré-2009, né? Lá em 2009, pré-pandemia. Eu acho que antes de 2022 não retorne aos 900. Então tá, acho que, né, foi bastante
bastante oportuna essa inserção, Marcos. A gente volta ainda daqui uns dias, né, com alguns outros indicadores e esses indicadores mesmo um pouco mais atualizados. Agradeço a presença de todos, né? Então a gente teve uma audiência constante ao longo dessa 1h30 quase. A apresentação vai estar disponível na plataforma de inteligência para associado e participantes do Vai Brasil, né? Quem não for associado, e aí procura a equipe de relacionamento ali que elas dão um jeito de vocês conseguirem acessar o material. Obrigado de novo a participação de todos. Em breve vocês recebem os convites das próximas reuniões e a gente fica à disposição para o que vocês precisarem aí na sequência. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.